Deusas e deuses, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Afrodite, que é um programa com profundidade, com totalidade, sobre o universo feminino, sem esquecer do masculino que habita entre nós, sem mimimi, como vocês já sabem. Programa Afrodite na Cuboplay. É daqui e é para todo mundo. Hoje eu tô com mais um episódio com a nossa gineco favorita, The Best of the World. Eu falo assim porque é verdade e ela sabe que é sem mimimi mesmo, porque ela é incansável. Acho que essa é uma palavra que a define. Inclusive ela tá louca para me pegar, mas eu tô correndo dela. A Jaqueline Berend está conosco e trouxe uma convidada muito especial. E o tema de hoje não é apenas menopausa, é o que envolve tudo isso, quais são as nossas dúvidas, o que é de fato, o que não é, como procurar, quem está aí se debatendo e achando que não está e está, ou recebendo conselhos errados, desculpem, de colegas, né, da área médica, mas a gente está aqui para falar sem mimimi, com verdade e esclarecer, porque este assunto, ele realmente pega para a mulherada. Então, vamos lá, Jaque. Eu quero agradecer por estar aqui de novo, né, Kelly? Tá, e hoje a ideia é falar sobre menopausa. Vocês sabem que eu gosto bastante desse assunto. Eu não sei se alguém me segue também na rede social, mas a minha ideia hoje foi mudar um pouquinho a forma de falar. Vamos ver se a gente vai conseguir. Eu convidei a Paula, tá? A Paula Monteiro, ela trabalha como bibliotecária e ela está fazendo faculdade de biblioteconomia, trabalha com crianças, né, Paula? E a Paula tem uma história que eu acho que é bem bacana da gente conversar. A Paula está com 41 anos agora e ela entrou na menopausa, ela vai contar para vocês de que forma. E eu acho que também vou falar um pouquinho da minha menopausa. Porque, queira ou não, às vezes o médico parece que ele é um ser extraterrestre, né? Intocável. Ele Adorei é intocável. Isso. Porque eu tava contando agora para elas que eu tenho a síncope do vaso vagal, né? Depois, outro dia, eu explico para vocês. Mas daí a minha mãe esses dias falou assim, ó, que engraçado a fulana ter isso, a mãe dela é médica. Ah, tá! Então, porque a mãe é médica, a guria não pode ter nada. Parece que a gente que é médico não passa por nada. A gente passa por absolutamente tudo. E isso é muito bacana em alguns momentos, porque quando tu passa por algumas situações que o teu paciente tá no mesmo momento, tu começa, eu acho, que a ter um pouquinho mais de empatia, sabe? E isso vale para tudo, na verdade. Claro que a gente não pode ter passar por todas as experiências do mundo, mas quando a gente passa por elas e a gente se identifica com alguém, eu acho que essa aumenta um pouco a forma como tu olha, a forma como tu vê isso. Bom, falando sobre menopausa, Paula, eu queria que tu conversasse um pouquinho qual foi a tua experiência, até para a gente poder abrir as perguntas e começar a conversar um pouquinho sobre isso. Tá bom. Como a doutora Jaqueline falou, né, eu aos 37 anos, 36 para 37 anos ali. Eu percebi que em um ano eu menstruei 3 vezes. Uhum. E eu usava pílula contínua. E quando eu parei a pílula, meu marido fez vasectomia, e eu parei a pílula, né? Tava liberta. E aí meu ciclo parou. E eu procurei a ginecologista que me acompanhava na época, e ela disse que era normal. Era normal. Até deixa eu te comentar uma coisa, isso é importante. Eventualmente, quando a gente está usando anticoncepcional de forma contínua por um período mais longo, algumas pacientes podem demorar um pouquinho para voltar a ciclar, né? Isso. O tempo médio disso é de 6 meses. Isso é bom saber, hein, pessoal. É uma informação importante. Não é tão como mais pode. E assim, principalmente se fizer métodos de depósito, né? Que são os injetáveis, tá? Os métodos injetáveis, eles podem levar de 6 meses a 1 ano, às vezes, em alguns pacientes para retorno do ciclo. Sim. Tá? Só para a gente ponderar isso. Não tá errada a informação. E eu comentei com ela, disse que era normal, porém, eu comecei a ter outros sintomas. Eu comecei a ter um ressecamento na pele gigantesco, né? Ressecamento vaginal, onde culminou mesmo foi com os fogachos, né?
que minha mãe chamava de os calorões, né? E os mais antigos falam assim, onde eu comecei a ter aquele calor que sobe na bochecha, nas orelhas, na ponta da cabeça, e é desesperador. Eu costumo falar assim, que quem não sabe, não sabe do que a gente está falando. Tô errada, doutora? Não tô, né? Não tá errada, mas é bem importante a gente saber também que mesmo na menopausa, algumas pacientes não têm fogachos, Sim. tá? A média de pacientes que têm fogachos é em torno de aproximadamente 53% a 54%. É pouco, né? Muitas não têm, mas por que naquela vez que eu falei sobre mitos e verdades, é muito importante a gente falar sobre isso, porque não tem fogacho, mas tem muitas outras queixas. Sim, eles ficam esperando ter o fogacho pra achar que tá na Pra menopausa, achar que tá né? na menopausa, exatamente. E foi isso que aconteceu com a médica que me acompanhava. Quando eu citei pra ela que eu tava tendo fogacho, ela disse assim, não, então nós vamos fazer um exame hormonal. Porque até então eu tinha falado do ressecamento vaginal, da baixa libido, do cansaço, das dores nas articulações. Dores articulares. E ela não tomou como relevante. Quando eu citei o fogacho, ela quis fazer o exame hormonal. E o meu FSH, que daí a senhora pode colocar aí, né, doutora? Tava 97. Né? E o FSH é o exame folículo estimulante, tá? O folículo estimulante ele é produzido cerebral pela hipófise e é ele que estimula o ovário. Então ele é uma das primeiras alterações que ocorrem, porque quando tu começa a tentar estimular e o ovário não funciona, ele vai cada vez aumentando mais. Né? Então a gente considera o paciente na menopausa. Na menopausa é um pouco diferente. Considera que ela está começando a entrar, né, com as alterações climatéricas. Quando o FSH é acima de 30, 40, vai depender mais ou menos da fase. Sim. Né? E o interessante é que eventualmente existe uma mudança. Conforme tu for fazendo, ele pode melhorar, depois ele piora, melhora, até que de repente ele fica alto e nunca mais ele baixa. E aconteceu isso. Estava 97. Ela disse assim, não, mas vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar um pouco. Para tu estar na menopausa, tu precisa ficar 12 meses sem ciclo. Sim. E aí eu disse, tá, enquanto isso tu vai acompanhando. Toma um chá de amora. Enquanto isso tu aguenta. Tu vai tomando calor. Chá de amora, isso, exatamente, tu aguenta. E eu lembro que eu saí assim, aí ela disse pra mim que eu teria que aguardar pra ver se confirmava isso. Em 6 meses eu retornei. E aí tava 50 e poucos. E aí, então, eu perguntei, tá, doutora, e como é que vai fazer? Ela, infelizmente, eu não concordo com a reposição hormonal. Porque a reposição hormonal, ela era uma médica mais antiga, assim, não sei se pode associar ao médico, né? Não. Mas, com ela coincidiu. Ela disse que a reposição hormonal não era seguro, existiam estudos que não eram seguros e tal, e me tocou um terror. E eu cheguei em casa, assim, ó, chateadíssima. Até deixa eu fazer um comentário sobre isso, né? No caso da Paula, tá? Eu trouxe porque ela fez o que a gente chama de uma menopausa precoce, e com 37 anos não é nem menopausa precoce, é uma insuficiência ovariana, tá? E é estranho até, né, o colega dizer uma coisa dessas, porque a gente sabe que todo paciente que tem, tá, uma insuficiência ovariana precoce, ele tem indicação de tratamento hormonal, certo? E essa indicação, ela se deve por quê? Porque é um paciente que aumenta risco de osteoporose, né? Aumenta risco de alterações relacionadas articulares, ela aumenta risco de fazer, inclusive, Alzheimer. E isso é um dos únicos trabalhos, assim, né, que existe, que mostra que realmente estas pacientes é que têm e a indicação precisa do uso. Porque essa questão do Alzheimer é complicada, porque os trabalhos eles são difíceis, eles têm muitos vieses que a gente chama, mas assim, existe determinado, pacientes com menopausa precoce, insuficiência ovariana, elas têm indicação precisa de tratamento. Obviamente, se tu tem uma menopausa precoce, né, porque tu fez um procedimento cirúrgico por câncer de mama, aí sim, ou câncer de ovário, aí sim a gente tem que mudar a conversa. Mas fora isso, tem indicação, precisa de tratamento. Mas, Paula, uma pergunta agora até.
Os teus únicos não, né? Que é ótimo, parece poucos. Mas assim, os teus, tu não tinha nada assim de sobrepeso, de nada. Não, eu não tinha, não tenho. Não, na época não, meu peso normal, né? Não alterou peso, mas eu senti muito cansaço, ressecamento, dores nas articulações, os fogachos, libido, pobre do meu marido, que a gente brinca, né? O marido a gente manda pra, né, longe, assim, fazer um retiro, né? Hoje ele tem 49, eu tenho 41. Ele recém tinha feito a vasectomia e nós estávamos assim falando assim, nossa, agora a gente tá liberto. Agora tá super, agora é só vai, né? A gente planejou um filho só, então ele fez a vasectomia, nós super felizes. E aí a gente é pego de surpresa com Mas não tinha histórico familiar? Não temos histórico familiar, eu não tenho. Minha mãe me teve aos 46 anos. Uau! Né? Minha irmã entrou na menopausa depois dos 50, então eu fui a sorteada, né? Eu me encaixo na mudança de humor, tu não teve? É que eu já fazia tratamento para o transtorno de ansiedade, né? Então eu usava um ansiolítico. Então não deu para muito basear muito, porque ele deu uma... E mesmo com o ansiolítico eu tive os fogachos, imagina se eu não usasse, né? Não, daí... E aí eu comecei a pesquisar, né? Eu sou muito curiosa. E como eu já trabalho na área da informação, né? De buscar informação, eu comecei a pesquisar. Aí eu fui pro Dr. Google, né? E lá falava exatamente isso, que a falência ovariana, ela é uma indicação absoluta, salvo exceções de reposição hormonal. E eu comecei a pesquisar, comecei a me informar, comecei a procurar outros médicos. E aí eu comecei a participar de grupos no Facebook, né? E um grupo no WhatsApp, que eu caí lá num grupo de mulheres, todas abaixo dos 40 anos. Tinha umas 60 mulheres nesse grupo. E ali elas começaram a falar que elas faziam reposição e tal. Então eu não sosseguei enquanto eu não... esse grupo é um grupo de mulheres com insuficiência ovariana. Insuficiência ovariana, sim. 60 mulheres. Isso que é no, interessante, isso, né? Eu tô isso no chocada WhatsApp. Com o número. Eu administro um grupo hoje no Facebook que ele tem 2.600 mulheres. Mas não de abaixo de 40. Hoje elas já não estão mais abaixo de 40. Sim. Mas elas chegaram na menopausa precoce. Todas elas com menopausa precoce. Sim, antes de 45 anos. Gente, olha que atenção que a gente tem uma que informação ter bem antes de 45. Isso. É que tu sabe que é só pra gente de novo assim, né? Isso é médico, né? Sim. Assim, essa é uma forma. Entre os 40 e 45 menopausa precoce, tá? 45 em diante, menopausa normal. E abaixo dos 40, né? A insuficiência ovariana. Uma coisa importante que as classificações menopausa é 1 ano sem menstruar, mas ninguém precisa, gente, esperar este ano inteiro para começar nenhum tratamento. Sim. No momento que tu começa a ter alterações, tu já pode começar a utilizar alguma coisa, seja o tratamento que for, individualizado para cada paciente. Eu não estou aqui falando em medicação, eu não vou falar nada sobre tratamento. Sim. Eu só estou comentando que existe recurso. Sim vários recursos a serem oferecidos para o paciente. Cada paciente vai procurar o recurso que for melhor para ele. Sim. Né? E tem as de menos de 40. Eu tenho uma amiga de infância. Nós duas nascemos no mesmo mês, diferença de 13 dias. E ela entrou na menopausa com 31 anos. Sim. Eu tenho uma pacientinha também que com 26 anos. E ela me disse no consultório... às vezes existem outras situações associadas, e ela me disse uma coisa que eu achei muito interessante, doutora, eu tenho a impressão que eu sou uma vela. Eu digo, como assim uma vela? Uma vela que se desmancha. Ela tinha a impressão que ela estava desmanchando. Que assim, eu sinto dor, o meu corpo está todo diferente, né? Eu tenho um cansaço, eu não tenho vontade de fazer nada, eu sou uma jovem e me sinto num corpo de velha. Sabe, doutora, que isso quem me falou foi uma doutora? É difícil isso, né? O quê? Uma das médicas que eu procurei, o título dela é especialista em menopausa, aqui em Porto Alegre. E eu levei meu marido na consulta, porque era uma das minhas esperanças ir numa médica especialista em menopausa. E eu disse assim, doutora, eu ando muito cansada. E ela pegou e colocou a mão em cima da minha e disse assim, amada, te acostuma, que agora tu tem o corpo de uma velhinha. Ah, que beleza, né? Eu lembro que eu fiquei assim... super bem preparada, né? Eu que sou uma pessoa que tenho reação pra tudo,
eu fiquei assim, eu não acredito no que eu tô ouvindo, né? Vindo da profissional que é pra me dar esperança. E aí ela disse, mas não te preocupa. Tu vai usar tal, e tu vai funcionar pra ti. Só que não funcionou, né? E aí eu não voltei mais nela. E assim eu fui, doutora, em 8 ginecologistas. Eu fui a 8. Aí o ressecamento vaginal, ele deve ser o pior, né? Kelly, Eu não sei o que é o pior. tu não tem noção, Se porque é o assim... calor, porque eu tenho rosáceas. Daí, tipo assim, acendo a lareira lá em casa, não se compara. Porque eu boto uma bruma assim, ó, e aí eu já melhoro, entendeu? Ou dá uma melhoradinha, mas o que eu ouço das pessoas é assim, ó, é por um período que tu fica ali, é horrível. É que o fogacho é uma sensação muito desconfortável. Sim. Né? Porque tu tá perante as pessoas e isso vem em qualquer momento. Se tu tiver um momento de mais ansiedade, ele é pior, né? Tem gente que tem durante o dia, tem gente que tem durante a noite, tem gente que tem o dia e a noite, né? As pessoas não dormem, elas dizem, mas eu durmo bem. Eu digo, tá, mas quantas vezes tu acordaste essa noite? Umas 4 vezes. Uhum. Por quê? Porque ela acorda com calor, se destapa, né? E dali a pouco vem o frio e tu sua inteiro. E daí tu tem que te tapar de novo, às vezes tu tem que sair da cama pra tomar um banho, porque é horrível, é uma Hoje eu sensação uso cabelo muito curtinho. desconfortável. Hoje eu uso cabelo curtinho, mas na época eu tinha o cabelo na cintura. E aí vinha aquele calor enlouquecedor, e eu tinha vontade assim, ó, de passar tesoura no cabelo na hora, tirar a roupa que eu tivesse, e é uma coisa assim, do mesmo jeito que ele vem, ele vai embora, né? Exatamente. Ele vem, tomou conta do teu corpo. Dali a 2 minutos, já não sei precisar o tempo, mas já passou. E aí tu fica assim naquele suor frio. Suor frio, tu fica gelada. Né? Vem uma onda de frio, que eu acho que é pra compensar daí, Sim. né? O nosso corpo tenta compensar. E passou. Só que isso era várias vezes durante o dia. Quer ver eu tá procurando alguma coisa, ou ter que resolver alguma situação, e aí eu molhava. Ah, o estresse. Vinha aquela ansiedade ali no momento, e eu molhava de suor. Tá, mas aí eu vou te cortar perguntando pra Jaque assim, ó. Jaque, por que o calorão? De onde é que ele vem? Ah, pois é. Na verdade, a gente tem alguns... O que se sabe, né? Existe nessa fase uma alteração no sistema termorregulador, tá? E se acredita que seja muito pela deficiência estrogênica, tá? O estrógeno, ele no cérebro, ele aumenta a serotonina. Certo? E a serotonina, ela melhora o fogacho. Ela trabalha junto do sistema termorregulador. Então, no momento que tu tem uma diminuição estrogênica, tu tem uma diminuição da serotonina e isso altera essa sensibilidade. E isso vai alterar de formas diferentes para pessoas, né? E é muito importante a gente saber que se a pessoa que está te consultando contigo, ela não pode, por algum motivo, né, fazer uso de tratamento. Existem outras drogas que melhoram bastante os fogachos. Inclusive, vai sair uma droga nova agora, já foi liberada pela FDA, só tem que esperar entrar no Brasil, que pode ser utilizada, inclusive, para pacientes com câncer. Né? Isso é muito interessante. Muitos pacientes que utilizam antidepressivos, eles melhoram um pouco dos fogachos. Por quê? Porque eles ativam exatamente nessa área. Só que tem pacientes que não se adaptam com o antidepressivo. E a gente tem que lembrar que o antidepressivo melhora o calorão, mas o paciente que não tem depressão, né, melhora o fogacho, mas pode diminuir mais ainda a libido. Já não tem libido. Exatamente. Aí ela retira o que já tu não tem. existe, daí tu piora mais ainda. Então, tu fica numa situação que é difícil. E às vezes eu digo pro paciente assim, às vezes eu não consigo resolver tudo. Sim. Né? A gente tem que resolver em conjunto, e inclusive o paciente também tem que colaborar com muitas coisas, né? E fazer as eleições dele, porque, assim, eu não me acerto com um ansiolítico, com antidepressivo. Por quê? Porque a minha libido vai lá no pé e aí eu fico assim, eu não me reconheço. Sim. E não só por isso. Melhora, mas eu não digo assim que eu fico, uau, eu fico a Kelly. Não. E aí eu penso, tá, relação custo-benefício aqui do negócio não é legal. Sim. E junto com um fator que no teu caso foi bem antecipado, né? Eu acho que é bem importante, e esse momento aqui que a gente está tendo é
é um marco, né, para as mulheres, porque a informação liberta. Se eu não tivesse informação, se eu não tivesse ido atrás de informação, eu ia me contentar com a conduta daquela médica, né? Que eu não critico ela, eu não a odeio, né? Pela postura que ela tomou. Dentro do que ela tinha para mim, era aquilo. Também parte do paciente tu buscar mais, né? E eu fui atrás. E aí eu fui atrás de outros médicos. E eu tentei algumas medicações e eu não me adaptei. E eu acho que isso pode acontecer com algumas mulheres, né, que talvez vão escutar a gente aqui. Sim, com certeza. E vão tentar uma reposição e não vai dar certo, e elas vão desistir. Ai, não é pra mim. Vão tentar uma segunda e não vai dar certo. E eu acho que a gente tem que insistir. Alguma coisa vai dar certo, né? E isso é engraçado, que uma coisa que eu combino sempre com o paciente, quando ele começa a fazer, né, o tratamento da menopausa, seja ele da forma como for, eu pego essa paciente e eu mais ou menos tento ver mais ou menos cada 3, 4 meses, pelo menos no primeiro ano. Sim. Né? Depois que a coisa está estabilizada, tá tudo certo, então vai voltar para sua revisão anual. Mas às vezes assim, mas eu tenho que voltar de novo. Sim, volta, porque se alguma coisa não está bem adaptada, a gente tem que melhorar. Claro que a gente não tem como melhorar absolutamente tudo, mas eventualmente melhora tudo, né? E as mulheres não podem apostar tudo na medicação também, né, doutora? Exatamente. Porque eu lembro que eu te incomodei. Mas foi a bênção da minha vida, né? Porque eu lembro que eu quero contar como que eu cheguei na doutora Jaqueline, né? Que eu participo de um grupo lá no Facebook e WhatsApp, e lá no Facebook eu em determinado momento coloquei que eu queria procurar os hormônios transdérmicos, né? Eu não queria tomar medicação via oral. Só que eu não estava conseguindo. Eu tentava e não tinha. Eu passei por um momento assim, que eu ligava nos consultórios médicos que atendiam o meu plano de saúde e perguntava se o médico atendia a reposição hormonal dessa forma. Ninguém fazia. E eu coloquei lá no grupo. E uma menina lá do grupo comentou que ela tinha uma médica em Porto Alegre que atendia dessa forma. E na hora eu chamei ela no bate-papo ali e perguntei. E ela é a doutora Jaqueline Berend, assim assado. Assim, era de noite. Se tivesse como ligar à noite, eu tinha ligado à noite pro consultório. Foi muito engraçado. Que o meu marido disse assim, calma, não cria expectativa, porque tu já vem tanto tempo. Vai que tu te frustra mais uma vez. E eu disse, não, agora eu tô sentindo que vai ser. E eu liguei e consegui a consulta com a doutora. E eu cheguei lá assim, eu não sei se eu chorava, se eu ria, como é que era, mas eu cheguei lá quebrada. Desestabilizada, destemperada. E eu lembro que eu contei toda essa história, porque eu falo bastante, né? Contei toda a saga e a doutora fez ao Tá tudo anotadinho, né? Tá tudo anotadinho. Tá lá escrito Paula, indicação do Facebook. E foi ao contrário daquela médica. A doutora Jaqueline colocou a mão em cima da minha e disse assim, não te preocupa que eu vou cuidar de ti. E aí, sim, ó. Tu vê, eu tinha 30 e... Foi 2021, início de 2021, eu tinha 38 para 39. Então, eu sou jovem, ainda com 41. Sim. Eu era mais jovem ainda. Não, se tu não é jovem, eu tô com 42 ou pra 43. Somos jovens. Jovens. E aí, eu era mais jovem ainda, né? E assim, com muitos planos. E eu tava sentindo... Eu costumo falar assim, que parecia que a vida tava se esvaindo. Né? E aquilo foi um total significado para mim. E aí eu comecei a fazer os exames todos novamente, um acompanhamento, e aí eu me encaixei na reposição hormonal. Beleza. Só que a doutora disse para mim o seguinte, tu tem que fazer exercício físico, tu tem que melhorar a tua alimentação, essa barriguinha aí que tu tá aí de pão... Brincadeira, Ai, mas... gente, que vergonha. Pior é que eu faço isso mesmo. Não, mas foi... Gente, ela já... Sabe que um dia ela falou aqui, eu vou contar pra ti, Paula. Por favor. Ela me pegou ali num canto, aí eu tava... Que eu cuido dela, mas ela acha que ela cuida de mim. Aí, o que aconteceu? Ela falou assim pra mim, uma hora eu vou te pegar. Eu pensei, tô correndo aqui, ó. Peguei uma reta, nunca mais vai me achar. Porque, na verdade... não, eu entendi o que ela quis dizer. Mas... eu gosto dessa abordagem holística, porque isso nada mais é do que te ver como um ser como um todo, porque nós somos um ser
inteiro. Não Exatamente. vem me ver só E que a medicação- menopausa. Muitas pessoas querem uma medicação para emagrecer. Sim, Só que elas não querem fazer esforço. não. Ela quer botar músculo, mas ela não quer ir pra academia, né? E a mesma coisa, muitas mulheres, eu acompanho essas mulheres, muitas mulheres lá no grupo, elas colocam assim, ai gente, não consigo emagrecer, tô na menopausa. A menopausa é uma tragédia, mas elas não fazem nada. Ah, eu não posso usar a reposição hormonal. Aí eu perguntei esses dias pra uma, mas tu faz exercício físico? Ah, não, porque eu tô muito cansada. Eu fico assim, ela precisava de uma doutora Jaqueline na vida dela, né? Mas aí tu tem que pegar e fazer assim, ó. Doutora Jaqueline Berenger, tu tem que fazer aquele merchan, né? Porque, não, até vai porque lá, assim, ó, eu tô fazendo isso, sabe por quê? Porque eu sei que a Jaque, ela deveria ter trabalhado no exército. Coitada de mim. Verdade, sabe por Por quê? quê? Porque ela é direta e reta. Eu também, Mas eu me eu incluo também nesse sou. grupo. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas são disciplinadas. E pessoas assim, elas nos ajudam não a fazer isso. Porque o que essa tua colega, né, ou conhecida, enfim, eu tenho um cagaço de reposição hormonal, porque o que eu vi até hoje, foi mulher engordando. A Jaque já explicou que a gente vai mudando né? Tá, então eu vou ter que falar, né? Mas, óbvio, Então capaz que tá, ela né? não ia, Olha só. Mulher engordando com reposição hormonal. Não. Não. Ai, então tá, já tô feliz. Tá? Na verdade, Que é a fácil colocar a menopausa culpa, né? é que faz tu começar a aumentar de peso. Tá? Existe uma mudança corporal. O estrogênio, ele faz o que na mulher? Ele faz com que a mulher tenha o formato feminino. No momento, sim, as curvas, né? No momento que tu não tem mais ele, tu começa a ter uma mudança, tu perde um pouco a tua cintura, tu aumenta um pouco a barriga, e isso faz com que a gente tenha o nosso metabolismo, ele é muito mais lento, o que faz a gente aumentar de peso. Por isso, quanto mais idade a gente tem, a gente vai dizer, mas por que agora é tão difícil emagrecer? Né? Por que é difícil? Porque existe uma mudança hormonal significativa. Quando a gente entra na menopausa e para a produção estrogênica, aí sim é que tu aumenta. A reposição ou o uso da terapia de reposição hormonal, ela vai te estabilizar e até facilitar para tu emagrecer. Agora, gente, ninguém emagrece comendo enlouquecidamente. Não adianta. Não. Também E- não. Isso eu concordo. Mas é que daí, assim, às vezes eu recebo os pacientes com muitas queixas. E eu falo, olha, tem que fazer isso, tem que falar aquilo, tem que parar de fumar, tem que não sei o quê. Porque a mudança de hábito é a coisa mais difícil. Então, assim, ó, só comentar com vocês. Todo mundo tem medo de fazer terapia de reposição hormonal porque dá câncer, porque aumenta de peso, porque isso. Mas as pessoas fumam, não fazem exercício e são obesas. Vocês sabem que esses são os 3 principais causas de câncer e doença cardiovascular. Agora, tá tudo bem, né? Fumar eu posso Aí é normal. né, não ser sedentário e ser acima do peso. E, de novo, assim, eu às vezes até digo, gente, a gente não precisa ser magérrimo. A gente Sim. só tem que ter saúde, Sim. né? Concordo. Então é mais Estar em movimento, né? importante ter Isso. movimento. Tu pode ser um gordinho super saudável. Não é obesidade mórbida, daí Não. nós estamos falando outra coisa. Mas o gordinho saudável tá tudo certo, desde que ele faça exercício. Se ele for um gordinho que faz exercício, é melhor do que um magrão sedentário. Total. Sim. Né? Porque, sabe o que eu penso? É que eu falo do meu medo da reposição porque eu nunca consegui me adaptar a pílulas anticoncepcionais. Mas são completamente diferentes, né? Não, tudo bem, mas olha a ignorância do ser, né? Eu penso, Talvez não é ignorância, Kelly. É a informação que chega pra gente. mas olha só, eu tomava, aí já usei os injetáveis, né? Claro, muito pouco, mas assim, ó, eu já tentei de tudo. Isso antes de casar. E aí, o que acontecia? Em um mês eu engordava 5 quilos de retenção de líquido. E aí todo mundo dizia, tu não pode tomar anticoncepcional. Ok. Aí fui pro DIU de cobre, que super me adaptei, inclusive, pra mim foi ótimo. Meu marido fez vasectomia depois que o nosso filho nasceu. E aí tá tudo certo, agora eu só tenho que andar na linha, claro, né? Porque, né, aí fica ruim, né?
Mas, assim, a gente fica com isso porque são informações distorcidas. Não, e eventualmente, talvez, as pessoas, muitas vezes, as pessoas eventualmente não se adaptam, mas por isso tu vai ter outras formas de tratamento. É por isso que não Né? dá pra desistir. Exatamente. Então, por isso, essa coisa de tu ir consultar, volta, né? Volta. Vamos ver o que está acontecendo. Não está bem, então vamos adaptar. Outra coisa importante, Paula, é que às vezes as pacientes dizem assim, eu não voltei naquela médica porque não foi bem o que eu queria. Então, isso é algo que às vezes nós médicos não nos damos conta, que a gente também tem que perguntar o que esse paciente quer, né? Sim. Tu falaste assim, meu desejo foi ir lá pro pé, eu não tinha mais vontade, né? Quando eu atendo Mas tu me perguntou sobre isso. eu te E foi a perguntei primeira. sobre desejo? Sobre se eu tinha libido, se eu tinha relação sexual. Mas olha a cara dessa mulher. Não, mas... Não, eu sou obrigada a dizer isso daí, ó. Deus o livre. Se ela sentir que a libido dela diminuiu 5%, ela já tá dando um mas, jeito. gente, é vida. É vida. É vida. Né? Não, e outra coisa, eu li um artigo outro dia falando sobre isso. Que nós somos mais... Lembram? Somos aqui contemporâneas. A pele, primeira coisa que se falava, né? Olha a pele lá brilhando. Tá dando horrores. Era assim. Sim. Porque era. Não tinha. E assim, ó, tem menos estresse, não tem discussão no casal, ou se tem, é uma discussãozinha assim muito idiota que já resolve com, sabe? Mas eu concordo que libido, ninguém, quando a Jaque falou a primeira vez assim, não é normal eu perder a libido com não sei o quê, com que idade, sei lá o que ela falou, e eu falei, já gostei, já pensei, temos luz no fim do túnel, é isso aí. Luz no fundo do túnel. Eu lembro que quando eu comecei a passar por todo esse processo, uma das minhas principais condutas assim que eu tive foi deixar meu marido a par de tudo, né? Graças a Deus ele é bem esclarecido, é aberto a entender o que está acontecendo. Ele foi pesquisar junto comigo. Tudo que eu achava de artigo, de informação, eu mandava para ele. Uma relação saudável, né? Sim. Vamos combinar que Sim. não é todo homem aberto também, Não. Eu tentei deixar ele o mais dentro possível para ele não achar assim que era loucura da minha cabeça. Que tu não gostava mais dele. Não, eu dizia para ele assim, eu quero namorar, só que eu não consigo. Tá difícil. Então assim, não é que eu não te queira, eu quero, só que eu não tô conseguindo no momento. Então isso fazia ele se sentir amado também, né? Porque eu acho que é muito fácil a gente virar pro canto e dizer que tá com dificuldade e o marido nem saber o que tá acontecendo com a gente. Só que assim, a gente tem uma relação muito boa. Então, isso me preocupou muito, que era assim, poxa, a gente tinha 18 anos de casado na época. Hoje nós temos 21. Eu quero ficar casada para sempre. E como que vai ser a gente, nesse momento, e ficar casado e não ter? E a filha vai viver a vida dela, vai tocar o mundo dela, e como é que vocês vai ficar não vão nós namorar? dois, e aí? Vão, né? Eu sei que o casamento sobrevive com amor, mas se a gente tá casado, é pra namorar também. É pra ter relação. Tudo bem que não precisa... Não é só pra viver como amigo, né? Não. Embora alguns até vivam, enfim. Mas eu acho que... Mas eu não queria. Tu não queria. Exato, mas não precisa ser todo dia. Eu entendo Claro. que a rotina ela não é fácil. A rotina, ela dá uma judiada, né? Mas assim, mas pelo menos, né, de vez em quando tu tem que dar um up, né? Eu vou pegar um gancho disso, né? Que tu falasse assim, que eu perguntei sobre a questão de libido, né? Isso é tão interessante porque muitas vezes os pacientes, eles vão expressar aquilo que eles sentem, mas eventualmente, até por se sentirem um pouco mais, né, com medo de se expressar, eles não dizem que estão com dificuldade. Então, assim, é papel do médico fazer essa pergunta, né? E o mais louco é que o médico ginecologista, e eu tô falando isso, né? E não é só o ginecologista, mas no caso, estamos falando na ginecologia, às vezes parece que tem medo de falar sobre isso, né? Mas eu acredito, na minha cabeça, que esse medo está dentro da gente,
né? É o meu medo de perguntar para o paciente por quê? Porque eu não sei o que eu vou dizer, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei que atitude eu vou tomar. Será que é importante dele? Eu acho que na grande maioria das vezes tem a ver com a história de si próprio, né? É importante para ti, tu pergunta para ele. Às vezes não é. Mas independente de ser ou não importante para mim, isso é uma coisa que eu quero colocar. O médico tem obrigação de perguntar. É o papel dele. Porque é o papel dele. É o papel né? dele. Ele pode até não saber manejar isso, né? Tem gente que trabalha com sexualidade, quando tem outras alterações, que trabalha com isso. Então, assim, se tu não consegue chegar nisso, encaminha o teu paciente. Manda adiante. Se tu não tem ou não quer, às vezes tem pacientes que chegam para mim e dizem assim, eu disse para minha médica da minha vida inteira, que ela estava com 50 anos, que agora eu entrei na menopausa, e disse, agora eu não tenho mais nada para fazer por ti. Como assim não tem mais nada para fazer por ti? Essa médica. Né? Não, então, Deus abençoe, né? Porque é o que resta. Porque o que eu fiquei pensando aqui foi assim, ó. Mas o que eu digo assim, se a pessoa não se sente com capacidade de fazer alguma coisa para aquela pessoa, olha, vai procurar alguém que vai te tratar nessa fase. Eu vou te falar uma coisa. Mas é muito difícil. Tu, né? mesmo que tu não te sentisses apta ou que tu tivesses as tuas questões sexuais, de libido, menopausa, puta que pariu, que fosse. Não, ou tu sabe o que tu farias? Tu não encaminharias. Também ia estudar. Além de estudar, tu farias o seguinte: tu contratarias uma pessoa para te auxiliar que soubesse manejar e que fosse tua parceira. Porque tu és uma pessoa assim. E isso a gente não vê em médicos. Eu não estou aqui lambendo a Jaque e tal. Eu estou aqui dizendo o que é realidade. Pelo que eu vejo, pelos testemunhos, por tudo que eu já conheci dela. Kelly, eu indiquei a doutora Jaque sem publi para amigas. E tanto é que ela tem... Indica, mas já indica para janeiro do ano que vem, né? Porque tá ruim, né? Porque até para marcar aqui tá ruim. Tenho 2 amigas já que são pacientes dela. E outra que... Não, tem 3 amigas que são pacientes da doutora Jaqueline. E assim, eu falo sem... sombra de dúvidas, assim, ó, que tu vai lá... Vou ficar até envergonhada. Não fique, receba. Não, porque mas fique... Quando tu indica um médico pro teu amigo, tu quer que ele seja cuidado da mesma forma que tu sinal de tá sendo amor. cuidado, né? É um sinal de amor. A gente tem a Aline, né, que eu vou citar ela aqui porque ela é muito minha amiga, assim, e ela fala da doutora Jaqueline com um carinho tão grande. E eu fico assim, acho que... que ela tá me devendo um pão decente. Pão? Ai, pão. Ela faz um pão mara. Um pão maravilhoso. Eu não como. E ela não tá na menopausa ainda. Só que ela diz assim, eu agradeço a Deus porque tu chegou antes, já que tu tinha que chegar, e chegou antes da doutora Jaqueline. Porque quando chegar a minha vez, eu já vou estar bem cuidada. Olha, é ansiosa, mas né? Isso é ótimo, porque o que nós queremos mostrar aqui é que não é só, a gente não tá aqui só, gente, elogiando a Jaque e tudo mais. A gente está só mostrando uma questão de conduta. Existe um juramento, que eu não sei se vocês lembram, né? Médicos, e aí agora sou eu que estou falando, não é a Jaque. Poxa, a gente tem um juramento que é assim, ó. É como um psicólogo, tu não pode deixar a saúde mental da pessoa se esvair. E outra coisa, no estado em que tu chegaste para a Jaque, com certeza tua saúde mental já estava assim, né? É que nem... Pedindo socorro. Pedindo socorro. E eu já fazia psicoterapia. Talvez se eu não fizesse psicoterapia, eu estaria pior. Sabe? E a doutora Jaqueline me aconselhou a procurar exercício físico. Eu caí de cabeça no CrossFit, né? Jesus, não foi, não fui eu que indiquei CrossFit, por favor. Não, ela me disse para eu ir procurar nem exercício físico. Mas assim, entendam, no meu caso, que era sedentária, não fazia nada, a academia não fazia sentido para mim. Mas o CrossFit, o cross-training que eu fazia, é uma coisa dinâmica, não é sempre a mesma coisa, então isso me atraiu. Eu fiquei 8 meses. Não foi o ideal para mim, né? Eu já tinha passado da idade pra estar fazendo aquelas loucuras lá, gente. CrossFit não é de Deus. Não é de Deus, real. Porque lá, hoje eu faço musculação aeróbico. E a musculação, a doutora Jaqueline me corrige se eu tô errada, mas ela é essencial
para não ter perda de massa óssea, né? Para evitar a osteoporose. Para a cabeça também ela é muito boa, né? E também o que a maravilhosa. gente chama de sarcopenia, né? Porque quando a gente entra no climatério e menopausa, a gente tem uma perda não só de massa óssea, mas de perda muscular, muito importante. Eu tinha um medo, gente, de perder a bunda. Eu tinha um medo de perder a bunda e o quadril. Eu disse assim, meu Deus, se eu ficar... Ai. Aí eu disse assim, não, agora tá... Tá ali, eu tenho sacramentado, que- vou eu só tenho no que ir. agachamento. Né? E assim, faz 2 anos que eu faço academia, faço aeróbico, faço musculação. Eu entendi. É até o final da minha vida. Exatamente. Eu preciso E na fazer. verdade- Exercício não existe, gente. E Assim, não ó, precisa fazer. ser só na menopausa, né? Ele deve Não. ter começado bem antes, bem né? Devia, antes. E a minha filha tá na academia, com 16 anos. O que é ótimo, eu vou te dizer, eu comecei o balé com 5 anos de idade, fui até os 20, sempre fazendo musculação e reforço, porque bailarina, né, tá sempre com dor, sempre com isso. Se não tem Exige dor, do não corpo, fez né? direito. É essa a nossa Se não crença. perdeu a unha do pé, porque não fez eu a já ponta fiz direito. 3 cantoplastias, assim, é tipo isso. Uhum. E aí, a minha irmã, ela é personal, né? E aí, outro dia eu falei pra ela, ai, faz aí, porque eu tenho a academia lá no meu condomínio. E aí ela falou, eu disse, ai, faz um treino pra mim. Ela só me olhou, porque ela sabe que eu adoro uma corridinha, né? E aí ela disse, olha só, agora a gente já tá perdendo, porque ela tá com 36 e eu com 42. E ela disse, agora a gente já tá perdendo massa magra. Então, assim, o que eu quero? Corre menos e faz mais reforço. Por quê? Por causa disso, embora tenhamos uma genética boa, ótima, não interessa. Vamos, né? Não sei, ótimo. Então, assim, por falta de tempo, o que eu faço? Eu alterno, então, corridas com a eletroestimulação, que eu me adaptei muito bem, adorei. E assim, eu saio de lá, assim, não caminho 3 dias, é maravilhoso. É pra levantar e falar, ai, sabe que dói tudo. Mas assim, o que eu acho que é importante? É o hábito de. Nós saímos, né, fomos a um show na sexta-feira, eu, minha irmã, meu marido, e chegamos altas horas. 6 horas da manhã, meu marido, porque ele é um cara disciplinadíssimo. Até mais do que eu para isso. É porque ele tem horários, eu não tenho. Ele é um cara da manhã, né? Me sai para correr, sei lá eu quantos quilômetros, e aí eu só falei, vai no silêncio. E aí, no domingo, ele foi lá e correu mais 21. Falei, maravilhoso, parabéns. Não, eu acho que, e ele tá com 57, tá? Mas exercício é para a vida. E ele aprendeu isso tendo que chegar a 100 e todos quilos, tendo dificuldades. Então, não é só para mulher. Não. Né? O homem tem também a Andropausa. andropausa. Mas é bem diferente da mulher. É bem diferente, Bem né? diferente. Eu acho legal tu ter falado nisso. Meu marido tem 49 anos e ele é magro. Ele pesa 55 quilos, 1,74 m. Aí tô com nojo dele já. Não, nojo tenho eu, né? Não, mentira, eu te amo, amor. Só que assim, ele é disciplinado também. Ele vai na academia, ele não perde um dia. Pode ser 10 horas da noite, ele tá na academia, treina pesado. Só que se ele parar de treinar, ele emagrece. Então ele é o Sim, contrário. porque ele emagrece porque ele perde a massa. A massa, Sim, isso aí, mas e a ele- gordura e ele deve tem aumentar. muita dificuldade de ganhar peso, Sim. né? Então assim, são realidades diferentes, mas o exercício faz bem para as duas, para quem precisa perder peso e para quem precisa Não, manter. e o homem também, nessa fase, ele também começa a perder, né? E também tem osteoporose, bem menos que mulher, mas pode vir a ter. Ele também vai ter perda de massa muscular, né? Acho que isso é legal a gente falar, sabe É. por quê? Porque assim, ó, meu marido já teve 2 lesões, quase que rompimentos do ligamento do tornozelo esquerdo, que ele precisou ficar 45 dias com aquela bota maravilhosa em 45 graus, num calor de 60 graus em Porto Mas é que Alegre. tu disse que ele corre, né? O problema não é só que ele corre, é que assim, ó, ele corre. Passa os limites. Aham. Não, ele corre na rua. Ele é corredor de rua. Moramos em Porto Alegre. Não temos estabilidade. É um caos. Né? Então, assim, corre na esteira, amado. Não quer, porque é corredor de rua. Eu
me bota na rua, eu tenho alergia ao pólen. Eu não, eu gosto de fazer exercício na rua. Tenho pavor. Eu amo. Vocês podem... até vou apresentar os dois, então. Até já tinha comentado com ele. Não, eu tenho horror. Mas o que acontece? Ele vai lá, corre, só que ele não fazia reforço. Quando eu o conheci, eu falei, não, musculação, amado. Porque assim, ó, vai dar PT isso aí. Ok. Aí ele parou um tempo e aí veio o tornozelo direito. Então, a gente tem que estar atento. Eu sou muito chata com isso. Exercício, para mim, é uma coisa que o meu corpo pede. Sim. Se for 10 da manhã, 5 da tarde, 4 da manhã, não interessa. Eu quero fazer. Parece que formiga tudo, sabe? É uma coisa assim enlouquecedora. No CrossFit eu fiz uma lesão no quadril, né? E aí hoje eu tô acompanhada por não briguem comigo, tá? Mas eu tô acompanhada por um médico agora e ele disse pra mim que eu posso tirar todas as medicações possíveis. O exercício físico ele nunca vai tirar. Porque o exercício físico é o que mantém a minha postura. Porque se eu não estivesse fazendo exercício físico, estaria pior. Então, exercício físico é remédio. Não, inclusive assim, ó, essa questão do exercício físico remédio, é remédio sim, é remédio que tu não compra na farmácia, né? É o exercício físico, é tu ter uma boa qualidade de vida dentro de casa, é tu ter amigos, né? É tu poder passear, é tu poder rezar, seja o que ter for, um clima legal ter um em clima casa. legal em casa. Isso sim, né, é o ideal. Agora, assim, a questão do exercício, gente, que a gente tem que falar um pouco, que é legal se tu quiser fazer uma maratona, quiser correr 21, 42 quilômetros, mas a gente também tem que entender que tu não precisa isso. E esse tipo de exercício exaustivo, ele, na verdade, se tu não é um atleta de ponta, ele faz muito mais lesão, tá, do que ele te auxilia. Então, assim, se tu é uma pessoa que gosta de dançar, se é uma pessoa que gosta de caminhar, se é uma pessoa que gosta... A musculação, ela é muito importante. Pilates é algo muito importante, né? Porque também mexe com a questão da massa muscular. Tem pessoas que não se adaptam a algum tipo... Nadar é legal, né? Fazer hidroginástica. Então, cada um tem que fazer aquilo que acha mais adequado. Mas a gente também tem que cuidar um pouco o modismo, né? Sim. Porque às vezes as pessoas querem... eu quero... Ótimo, se quiser correr... A maratona a gente pode correr, só que assim, tu já sabe que tu vai ter que fazer um treinamento, não é só correndo na rua, porque tu vai ter que fazer musculação, que nem tu falou, Kelly. Tu tem que melhorar a tua musculatura, que senão tu vai fazer lesão, né? E quanto mais idade a gente tiver, maior serão as nossas alterações. Não adianta, a gente não escapa disso. Isso faz parte da nossa evolução. Eu costumo falar com as meninas lá, eu digo assim, ó, não queiram ter os mesmos resultados na vida de quando vocês tinham 20 anos. A gente já passou dos 40. Estamos jovens, lindas, maravilhosas. Porém, a nossa vida é diferente. Então, os meus hábitos têm que ser diferentes, né? Não adianta, não sei se é o Cortella que fala, mas ele diz que não adianta tu esperar coisas diferentes se tu continua praticando as mesmas coisas. Então, pra mim, isso valeu, né? Hoje eu não posso mais comer descompensadamente, né? A minha Nutri, se estiver me ouvindo, aí me acompanha também. Não posso comer da mesma forma, eu não posso fazer as mesmas escolhas, eu não posso dormir fora de horário, eu não posso me acabar no trabalho sem pensar em mim. Eu adorei te escutar antes, que tu falava que tu pensava muito em ti. E isso é muito significativo para mim, porque a gente é treinado a pensar nos outros, né? E eu sou crente, né? Sou cristã. E dentro da minha filosofia, a gente é muito estimulado a pensar nos outros, mas pensar em si também. Então, assim, eu não posso amar os outros sem amar a mim mesma. Isso não é mandamento. Eu tive uma educação luterana. Eu fiz parte do grupo de louvor. Imagine eu, né? Até porque eu adoro um palco, uma luz, né? Acabei de falar isso. Mas, assim, eu fiz tudo isso. Eu tenho as minhas crenças. Mas eu te digo, na minha vida, primeiro lugar, eu, segundo eu e terceiro eu. Depois, os que chegaram depois. Porque senão eu não exerço o meu melhor papel para nenhum deles. Sim. Esse é o ponto. Mas eu acho que esse assunto rende,
rende um segundo round. Sim, com certeza. Vários rounds. Até porque, assim, ó, a gente mal falou dela, né? Vamos combinar. Só para deixar não claro. Deu tempo, na verdade. Não deu tempo, mas a gente tá aqui para lembrar que dá tempo de fazer um segundo round, né? Porque eu sou dessa provocativa, assim, sabe? Mas o que é importante? A gente lembrar que cada uma passa da forma que tiver que passar. Sim. Eu tô aqui fazendo um merchan, porque eu sou dessas, eu não tenho problema. Mas assim, gente, procurem médicos que orientem vocês. Médicos que escutem e que questionem. E que façam assim, ó, escuta aqui, hein? Isso. E que te coloquem contra a parede. E que tu possa questionar também, né? Tu possa argumentar. Porque Exato. Às vezes é só assim, senhor, tu não pode falar nada. Não, até porque assim, quando tu falaste que a Jaque botou a mão em cima da tua, eu pensei, não imaginei essa cena, mas devia ter feito foto, hein? Eu não boto só a mão, eu abraço também e dou beijo. Olha ela! É porque eu tava quebradona. Eu precisava mas disso. Eu faço isso muito mais do que tu imagina. Só não, então eu vou começar a cobrar. Foi a pandemia. Vou começar a cobrar. A pandemia que diminuiu. Não, eu vou começar a cobrar agora. Quando chegar, tem que dar mãozinha, abraço, em mim também, né? Porque tá aqui, tamo juntas. Inveja. É isso aí, dorzinha de cotovelo total. Não, é porque, assim, a gente vai aprendendo com a vida e com as dores e amores e tudo que a gente tiver que viver. A Jaque é um grande presente, uma grande dádiva aqui pro Afrodite. Tem tudo a ver com o nosso propósito. E assim, Paula, tu estás convidada para um segundo round, né? Eu acho que e aí, quem sabe nós duas façamos perguntas para a Jaqueline? Vou adorar. Meu Deus. Vou adorar. Acho que fica aí eu trago bem pão, aí eu trago pão da minha amiga para vocês duas, traz né? O pão, então tá ótimo. Isso aí, vamos fazer. Porque assim, a gente, o que a Jaque tenta trazer aqui é que ela é gente como a gente. Ela é médica, ela ajuda as pessoas, ela escuta, ela... Estou na menopausa. Está na menopausa. Então, e que a assim, vida real, ela é dolorida, mas ela pode ter prazer ainda, né? Sim, pode. A gente pode ela viver. deve, inclusive, a gente pode por viver favor, bem. porque se vocês me disserem que não tem, daí eu já me atiro Tem. aqui, ó, saio rolando. Tem. Tem, Não, então tem tá sim. ótimo. Hoje Mas fico eu bem. acho que é um belo exemplo, Paula, assim, que a tua questão não é necessariamente a menopausa, como é que tu falaste? Desculpa o nome. Insuficiência ovariana. Insuficiência. Precoce. Mas ela tá na menopausa. Tudo bem, Menopausa, hoje, mas quando ela chegou a ti, Era menopausa por insuficiência. por insuficiência Exatamente. ovariana. Isso, por insuficiência ovariana. Então, vejam bem, tem muita coisa aí que tem, sabe, muita coisa que fica fácil falar assim, ó, bota uma placa e é isso. Não trabalhamos dessa forma aqui no Afrodite. Aqui a gente esmiuça o negócio e se tiver que fazer segunda edição, a gente faz. Essa sou eu, né? Vocês já me conhecem, sabem que eu não tenho mimimi. Paula Monteiro, que querida e que prazer. bom, sabe? Que bom e até encorajo outras mulheres, outras pacientes que possam trazer suas experiências e, obviamente, né? Vou ter que elogiar de novo, né? Mas Não, ela tá impossível hoje. eu tô terrível. Eu acho que ela tá querendo alguma coisa. Vou ter que descobrir Nada, agora no eu final. não. Olha, Eu não fora. sei. Não, é porque eu admiro mesmo. Eu tenho certeza que a Jaque é maravilhosa. E isso tem a ver aí com histórias da minha família que uma outra hora eu conto pra vocês, porque eu já sei que ela é poderosa. Mas não é isso, gente. Eu acho que a grande questão aqui é poder... Quando um paciente confia em ti para se expor, aqui, né? A gente está se expondo. Todos nós. Todas nós. Então, é porque a gente quer dizer para vocês a verdade. A gente gosta da verdade com profundidade, sem mimimi. Não é verdade, Paula? Sim, e eu não tenho problema com me expor falando desse assunto, né? Porque quando eu precisei, algumas mulheres se expuseram, se colocaram nessa situação de me contar como foi com elas. Então, eu tive acesso.
Então, hoje, se alguém que estiver ouvindo, alguém que me conhece, que for ouvir e fizer sentido para elas e puder procurar ajuda, está cumprida a missão, né? Essa é a nossa missão, é fazer o bem para os outros. Então, se de alguma forma a gente puder ajudar, beleza. Tô toda arrepiada aqui. Vai ficar o @ da Paula. E o importante é que a gente sabe que é um assunto que nunca vai acabar e que a gente vai estar sempre com dúvidas e que a gente sempre vai tentar trazer de alguma forma, né, Jaque? E, gente, mais uma vez, obrigada, né, pela participação, por vocês estarem nos dando tanta validação naquilo que a gente quer fazer. Nós não somos mais um programinha para ficar aqui bonitinhas e contando histórias bonitas e simplesmente vestindo roupas bonitas e tal. Não, a gente veio aqui para quebrar paradigmas e para, de fato, falar a verdade. Nada mais que a verdade que todas nós vivemos todos os dias. Então, Paula, muito obrigada. Jaque, obrigada também, porque eu, assim, já lambi horrores hoje, né? Não, Jaque, obrigada mesmo, de verdade, arrasou. E programa Afrodite na Cuboplay. É daqui, mas é para todo mundo. Uma ótima vida para vocês e uma vida com saúde. Lembrem-se de procurarem profissionais corretos, decentes, né? Eu falo decentes porque nem sempre a gente tem. E que questionem vocês. Ou que vocês questionem e, se não gostarem, procurem outro até encontrarem o match de vocês. Obrigada, até o próximo episódio e até mais. Beijos.